Pois bem, Cássio Nunes já fez o L e olha, teve aí na terça-feira um jantar com 9 dos ministros do STF, contando já o Flávio Dino como ministro. Estava lá o Jorge Messias, advogado-geral da União, estava lá um outro cotado para o Ministério da Justiça, estava o Lula, a Janja, alguns ministros de governo, enfim, uma mega confraternização de Natal do Lula, seus ministros e o STF. Só quem não compareceram foram Carmen Lúcia, que tinha um outro compromisso, e o André Mendonça, que também disse que tinha outro compromisso. Não sei se tinha ou não, né? O André Mendonça bolsonarista, não foi. Cássio Nunes foi. O Bolsonaro está furioso com a traição do Cássio Nunes. Os bolsonaristas estão considerando uma mega traição. Eu vou falar, na traição, Cássio Nunes começou a ver a lei. Aprendeu a lei. Ele já sabia a lei, né? Ele fingiu que não sabia por um tempo, voltou a seguir a lei, o senhor Cássio Nunes Marques. Olha só, parabéns, Cássio Nunes. Os bolsonaristas, lembre-se, eu tô falando aqui faz alguns dias, eles começaram uma caça às bruxas aos traidores. Aqueles que foram eleitos com votos do Bolsonaro, com votos do bolsonarismo e agora não são bolsonaristas ou nas votações principais eles traem o que querem o Bolsonaro e o bolsonarismo. E aí, imagina que coisa engraçada, eles estão lá apontando dedos uns para os outros, dizendo, olha, o Mourão é traidor, olha, o Sérgio Moro é traidor, Moro e Mourão, dois traidores. Olha, não sei quem aqui, parlamentar também é traidor, tal senador, então toma aponta dedos do caramba, um arranca-rabo desgraçado lá no bolsonarismo. E aí, no meio disso, tem alguém que não foi eleito com votos do Bolsonaro, não, mais do que isso, foi escolhido para o cargo onde está, que é praticamente vitalício, vai ficar lá mais 20 e tantos anos, pelo Bolsonaro, que é o Cássio Nunes. E que, olha, ali naquelas rodinhas em que estão decidindo quem são os traidores, quem não são, que é um grupo ali liderado pelo Eduardo Bolsonaro, eu vou falar, o nome do Cássio Nunes, pelo que está saindo na imprensa, é o pior para eles, estão irritados. Nos últimos meses, o Cássio Nunes fez algumas coisas que irritaram muito o bolsonarismo. Eu vi vários bolsonaristas irritados. O que eu mais gostei foi o seguinte, saiu uma notícia no Globo, faz 3 dias, que é assim, o novo aliado de Lula no STF, e uma foto do Cássio Nunes. E quem escreveu a coluna foi justo aquela colunista que é a porta-voz do bolsonarismo, ou seja, saiu direto do celular do Bolsonaro para as páginas do Globo, que eles estão irritados com o Cássio Nunes. Só que no Antagonista, aquele portal lá bolsonarista, era bolsonarista, depois não era, depois de novo, depois não, mas enfim, tá sempre lá na extrema-direita, né? O Antagonista fez inúmeras, mas assim, eu fui abrindo uma aba nova para cada matéria que eu via, deles falando das aproximações do Cássio Nunes com o Lula. Chegaram a falar que não tem limites a parceria do Lula com o Cássio Nunes. Eu falei, olha, eu tô falando que eles estão começando a parceria, pro Antagonista já é um negócio sem limites. Para eles passou do limite do aceitável faz tempo. Querem que seja 100% alinhado ao Bolsonaro, 100% contra o Lula. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte. Há alguns meses o governo Lula está enfrentando um problema na STF que é o seguinte. O Lula, ele nomeou o Mercadante para o BNDES. O Lula também nomeou alguns outros políticos para alguns cargos importantes do governo, que são cargos aí, veja, o BNDES é quem faz empréstimos, alguns deles bilionários, tanto para o setor público quanto para o setor privado, ou seja, tanto para estados e municípios, para estatais do governo, como para empresas privadas. Ok, o BNDES pode ser um motor do avanço do Brasil, ou seja, começar a emprestar dinheiro para projetos que geram muitos empregos e emprestar ele bilhões e bilhões e bilhões e lucrar com isso. E foi assim que o Lula fez no governo Lula 2 e no primeiro governo Dilma. Foi assim, o Lula criou um sistema que é perfeito. O BNDES empresta bilhões e bilhões e bilhões. Quando empresta para alguma empresa brasileira fazer obra no exterior, tem sempre ali uma coisa que é, vai fazer uma obra lá no exterior? Ok. Vocês vão pagar com juros e tudo mais? Ok, mas vocês vão ter que usar peças e mão de obra brasileira para gerar empregos no Brasil. Então, nossa, vai fazer uma ponte lá em outro país. Além de ganhar com juros no empréstimo, ainda tem essa. Imagina se faz uma ponte que custou 1 bilhão em outro país, só que quem está produzindo todo o material são brasileiros. Gera muito emprego no Brasil, mas muito mesmo. E aí vão engenheiros brasileiros para lá, vão lá os brasileiros para outros países. Eu te dou um exemplo. Eu morei numa cidade no México chamada Mazatlán. Morei em 2021, é uma cidade bonita com praia. Todo lugar que eu ia falava que era brasileiro, falavam de uma mega ponte estaiada que fizeram em 2009 e falavam, os brasileiros que fizeram, os brasileiros, só essa ponte, que ninguém sabe, numa cidade do México que quase ninguém ouviu falar,
gerou mais de 100 mil empregos diretos e indiretos no Brasil. Você fala, caramba, fora o que o BNDES lucrou aí com os juros. Então, só te dei um exemplo para você ver como é importante uma indicação dessas. Só que a oposição e alguns ministros do STF, que são sempre os mesmos meio golpistas, quando o golpe é contra eles também, eles se unem todos com o campo progressista, que é a favor da democracia. Mas quando é para ferrar a esquerda, estão sempre se unindo. Todo mundo sabe quem são, né? Fux, Rosa Weber, Fachin, sempre os mesmos. Tá, eles disseram que não, Lula não pode. O Bolsonaro podia, o Temer podia, a Dilma podia, se bem que quando ela foi nomear o Lula não pôde, outros podiam, mas agora o Lula não pode. Não, parou isso. O Lula não pode colocar quem ele quiser no cargo que ele quiser, porque se é algum político que teve cargo ou participou de alguma eleição, ele não pode estar em uma estatal ou em determinados cargos. Aí fica ruim, né? Aí fica ruim. O que acontece é o seguinte, o Cássio Nunes estava sendo fiel da balança nisso aí. Temos hoje 10 ministros no STF e estava 5-5. 5-5. Aí fala, caramba, obviamente o André Mendonça está do lado para ferrar o Lula. Quanto mais você limita a escolha do Lula, mais você está ferrando o governo. E aí, sabe o que fez o Cássio Nunes? Ele não foi peitar o Bolsonaro direto, não, e falar, não, muda de lado. Não. Ele pediu vistas. Aí ele pediu vistas e sentou em cima do processo. Aí o Lula nomeou o Flávio Dino. Aí agora tem 6-5. Agora que já tem maioria para o Lula fazer o que quiser, o Cássio Nunes falou, olha, acho que eu vou mudar de voto. Aí fica 7-4. Quer dizer, toda a manobra feita por Cássio Nunes. Olha, e li umas matérias no Antagonista, dá para ver a raiva nas entrelinhas. O cara você consegue imaginar a raiva, o ódio que estava o jornalista lá escrevendo como o Cássio Nunes ajudou o Lula. Aí tem um processo que está no STF sobre FGTS e vai tirar alguns bilhões de arrecadação do governo. O governo precisa desses bilhões exatamente para turbinar o PAC e gerar mais empregos. E aí o Cássio Nunes decidiu a favor do governo. E o André Mendonça e o Barroso tinham decidido contra o governo. O Cássio Nunes decidiu a favor, depois ele voltou e pediu vista. Ele pediu vista. No tempo em que ele pediu vista, o Lula conseguiu mudar o voto do Barroso, e aí o Barroso também mudou o voto do André Mendonça. Aí pronto, os dois bolsonaristas votaram em governo. Então o Bolsonaro tentando ferrar o governo Lula para diminuir a arrecadação de todas as maneiras possíveis, exatamente para o governo fracassar na economia, e o André Mendonça e o Cássio Nunes ajudando o Lula a conseguir mais alguns bilhões extra. Parabéns, parabéns. O Bolsonaro está furioso, furioso. Ele já foi avisado aí pelos seus aliados que estão fazendo a caça às bruxas o seguinte, olha, Cássio Nunes, melhor não contar com ele não. A dúvida que está causando pânico na família Bolsonaro é a seguinte, tá, se tiver alguma, que o Cássio Nunes já fechou com o Lula, não tem dúvidas, mas e se tiver algum processo envolvendo o próprio Bolsonaro ou seus aliados? Será que o Cássio Nunes está fechado com o Lula até nisso? A traição dele ao Bolsonaro chega nesse ponto dele ir para cima desses caras? Ou ele, se ele cai como relator, ele vai tentar aliviar? Vai tentar pedir vistas, caso seja uma votação no plenário, será que ele pede vistas ou não? Ou ele vai simplesmente, eu me abstenho, ou eu voto contra sabendo que o meu voto é 1 contra 9, contra 10 talvez, eu voto contra sabendo que eu vou perder, que é o mesmo que nada. Para os bolsonaristas o melhor seria pedir vista, sentar no processo, fazer, como dizem os ministros do STF, uma palavra muito utilizada aí pelo Gilmar Mendes, chicana. Chicana é quando algum ministro faz de tudo para atrasar, exatamente para tentar ganhar tempo para que mude o cenário político lá no futuro. Às vezes não muda, viu? Às vezes atrasa e só atrasa o sofrimento. Veja, começaram aí as traições massivas aí, até gente do alto escalão aí que o Bolsonaro imaginava que não ia trair tão cedo, começou, viu? Falou!